Não, não é uma piada, meu amigo. Acredite se quiser. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atualmente, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é o brasileiro Marcos Troijo. Troijo foi indicado para o cargo por Paulo Guedes em 2020 e seu mandato vai até o final de 2025. Ele é conhecido por ser antipetista e por sustentar um forte discurso contra Lula durante o governo Bolsonaro. E como o Molusco não sabe lidar com qualquer tipo de oposição, era apenas uma questão de tempo até que ele decidisse interferir neste cargo de chefia do banco. Ao que parece, a hora chegou. E seu garoto de recados, o poste Fernando Haddad, é o responsável por intermediar essa situação. De acordo com o que foi apurado pela jornalista Mônica Bergamo, o ministro da Fazenda do governo Lula, o poste Haddad, teria procurado Troijo em algumas ocasiões para pedir a sua renúncia como presidente do Banco dos BRICS. Algumas fontes afirmam que o próprio Troijo já teria reconhecido que sua permanência no cargo representaria uma saia justa e que já estaria negociando a participação na equipe do governo do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Outras pessoas, porém, afirmam que Troijo estaria se negando a renunciar ao cargo, o que poderia levar Lula a solicitar aos outros países do bloco que fizessem a sua destituição. Bem, que o PT do Lula adora interferir na economia, sempre de forma desastrosa, disso todos nós sabemos. E como Haddad não passa de um poste do Lula, era de se esperar que ele fizesse ecoar os interesses do seu chefe, querendo controlar todos os aspectos econômicos que estiverem à disposição, e até mesmo alguns que não deveriam estar. O que realmente chamou atenção, porém, foi o nome cotado para assumir o cargo. Sim, meu amigo. Caso Marcos Troijo realmente venha a renunciar ou seja destituído, Lula vai indicar para a presidência do Banco dos BRICS ninguém mais, ninguém menos do que ela, a estocadora de vento oficial Dilma Rousseff, a nossa querida presidenta da figura oculta, conhecida por sua inaptidão para gerenciar o que quer que seja. Dado o histórico da ex-presidente, podemos imaginar que tipo de gestão ela faria no comando do novo Banco de Desenvolvimento. Em 1995, Dilma Rousseff abriu uma lojinha de 1,99. Sabe aquele tipo de loja de bugiganga que era muito comum pelo Brasil nos anos 1990? Um ano depois, meu amigo, a lojinha já tinha falido, o que demonstra que Dilma não é exatamente uma excelente administradora. Infelizmente, para todos os brasileiros, a incompetência da mulher sapiens não se restringiu apenas a pequenos negócios fracassados, coisa foi muito além, e envolveu inclusive sua péssima gestão à frente do Conselho Administrador da Petrobras entre 2003 e 2010. Foi durante esse período, ou mais especificamente em 2006, que Dilma Rousseff, que também era então ministra da Casa Civil do Lula, aprovou a compra da famigerada usina de Pasadena, na Califórnia. Nessa época, a Petrobras pagou 360 milhões de dólares por metade de uma usina, um valor absolutamente superior ao desembolsado pela Astra Oil, pela totalidade da usina no ano anterior, 42 milhões de dólares. Contudo, o contrato firmado com a Astra Oil possuía cláusulas realmente prejudiciais à Petrobras, algo que resultaria, no fim das contas, em um prejuízo superior a 1 bilhão de dólares para a estatal brasileira. Não satisfeita em dar prejuízos para a nossa maior petroleira, a ex-presidente foi além e resolveu falir o país inteiro durante seus mandatos. O desastre econômico representado pelos 2 mandatos da Dilma já é bastante conhecido por todos. Embora o embrião dessa tragédia já viesse sendo gestado nos governos Lula, a incompetência da mulher sapiens ao saldar a mandioca não pode ser desconsiderada. E tivemos, durante o seu governo, a pior crise econômica de nossa história. A queda no PIB brasileiro foi estimada em 1,6 trilhões de reais nos governos Dilma. É aquela história da figura oculta que está atrás da criança que é um cachorro. Além disso, a inflação chegou a quase 11% e 100 mil pessoas por mês perderam seus empregos naquele período. Analisando o currículo da administradora Dilma Rousseff, será que ela seria gabaritada o suficiente para assumir o cargo? Será que sua formação em economia pela Federal do Rio Grande do Sul
seria o bastante para as exigências dos BRICS? Bem, em primeiro lugar, é interessante analisarmos o bloco econômico em si e o que ele representa para os países envolvidos. O bloco foi fundado em 2009, no segundo mandato do Lula, e não foi concebido para ser algo como uma União Europeia ou um Mercosul. A ideia era formar meramente um clube político que permitisse aos participantes aumentar a sua influência econômica e política no mundo, mas sem formar um bloco de livre comércio econômico. Não é preciso ser um gênio para saber que se aliar a países comandados por ditadores, como a China e a Rússia, e nações mais subdesenvolvidas que o Brasil, não é exatamente uma receita de sucesso. Mas, levando-se em conta que o bloco foi formado durante a era petista, período em que o Brasil se aliou a tudo que existe de mais atrasado no mundo, a filiação do governo brasileiro aos BRICS não surpreende. Um grupo econômico, em resumo, é uma ideia furada cujo único objetivo real é dar um palco internacional para que ditadores como Putin e Xi Jinping possam falar livremente como sendo representantes de um bloco. Para mais detalhes sobre a formação do bloco e seus reais objetivos, recomendamos o nosso vídeo O BRICS é uma furada monumental e vai acabar prejudicando o Brasil. O link está na descrição. A ideia de substituir Troijo por Dilma Rousseff provavelmente não se resume apenas ao fato de que o atual presidente do BRICS nunca teve problemas em criticar publicamente o molusco. Lula também possui seus interesses próprios na questão, uma vez que, como bem sabemos, suas relações com países ditatoriais são muito amigáveis. Ainda segundo Mônica Bergamo, Lula teria interesse em indicar um nome mais alinhado com seu governo para a presidência do Banco dos BRICS, para demonstrar o quanto considera importantes as relações do Brasil com os outros países membros. Ao forçar a saída de Troijo da presidência da organização e ao assumir o protagonismo da próxima indicação, Lula planeja dar um sinal claro a seus aliados a respeito da postura econômica e geopolítica. Ele quer se divorciar totalmente do governo Bolsonaro, se afastando da OCDE e se aproximando dos BRICS e das nações falidas do Mercosul, coisa que, infelizmente, ele já fez no passado. Portanto, a indicação de um nome mais alinhado com o seu modo de governar seria muito útil para passar esse recado. Ainda assim, isso não responde à principal questão: por que, diachos, escolher logo a Dilma Rousseff para a presidência do banco? Bem, talvez porque, no final das contas, o Banco do BRICS é tão irrelevante, tão inexpressivo, que nenhuma besteira que a ex-presidenta faça por lá vai impactar a imagem do Molusco aqui no Brasil. Embora alguns aliados de Bolsonaro tenham ironizado a possibilidade, dizendo que a indicação de Dilma ao cargo seria uma declaração de guerra aos países membros, o fato é que esse cargo não é mesmo grandes coisas. Talvez essa história seja apenas um prêmio de consolação para Dilma por causa do impeachment que ela sofreu no passado. Ou então, talvez seja uma boa forma de mandar a Dilma para o mais longe do Brasil possível para que sua imagem se distancie de uma vez por todas da imagem do seu chefe. Em outras palavras, Lula uniria o útil ao agradável. Ao que consta, Dilma não solicitou nenhum cargo a Lula, de forma explícita. Alguns afirmam, inclusive, que a questão da distância poderia ser um empecilho para que a mulher sapiens, adoradora da mandioca, estocadora de vento, ocupe a presidência do Banco do BRICS. Afinal de contas, a sede do banco fica em Xangai, o que exigiria constantes e cansativas viagens aéreas. Outras fontes, porém, mostram a empolgação de Dilma com a ideia. Segundo um interlocutor do Palácio do Planalto, Dilma já estaria se dedicando ao seu futuro cargo, gastando um bom tempo, inclusive, lendo livros que têm a ver com o desenvolvimento econômico da China, como tema principal. Alguém avisa ela que Mulan não serve, tá? No final das contas, não podemos negar que Dilma combina sim com o perfil do BRICS e de seu banco de desenvolvimento. Tanto a mulher sapiens quanto esse bloco econômico falido são a representação fidedigna do atraso econômico a que os governantes desses países estão atrelados. Se o BRICS representa, por si só, tudo o que há de mais antiquado em matéria econômica, em se tratando de respeito à liberdade, ter Dilma Rousseff como gestora desse banco comum é mais do que adequado, é até poético. Em pouco tempo, as lideranças dos países membros descobrirão o talento que Dilma Rousseff, estocadora de vento, possui quando o assunto é destruir a economia.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clica no íconezinho de curtir aí embaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. E eu te vejo no próximo vídeo.